Capítulo 79. Mensagens ao pastor Hu. Em 5 de novembro de 1862, vi a condição do irmão Hu. Ele se encontrava em estado alarmante. Sua falta de consagração e piedade vital o expôs às tentações de Satanás. Ele se tem amparado em suas próprias forças, em lugar de apoiar-se no forte braço do Senhor. O potente braço divino foi-lhe parcialmente removido. Foi-me mostrado que a mais alarmante característica do irmão Hu é o fato de estar ele dormitando ante o perigo. Não se preocupa, mas se sente perfeitamente seguro e em paz, enquanto Satanás e seus anjos exultam com sua conquista. Quando em conflito, o irmão Hu tinha a mente controlada. Houve então uma colisão de espíritos. Agora que parou de lutar, cessou o conflito. Sua mente está despreocupada e Satanás o deixou em paz. Oh, conforme me foi mostrado, quão perigosa era sua posição. Seu caso é quase sem esperança, porque ele não faz nenhum esforço para resistir a Satanás e livrar-se de sua terrível armadilha. O irmão Hu foi tratado com fidelidade. Achava estar muito restringido, sem liberdade de ação. Enquanto o poder da verdade o influenciava com toda a sua força, sentia-se relativamente seguro. Mas, desfeitos a força e o poder da verdade sobre a mente, não há restrições. As propensões naturais tomam a dianteira e já não há detença. Ele se cansou da luta e por algum tempo desejou agir com mais liberdade, mas sentiu-se ofendido com a reprovação de seus irmãos. Ele me foi apresentado como estando à beira de terrível precipício, pronto para saltar. Se fizer isso, será seu fim. Seu destino eterno estará selado para sempre. Ele está trabalhando e tomando decisões para a eternidade. A obra de Deus não depende do irmão Hu. Se ele abandonar as fileiras dos que levam a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel e se unir àqueles que empunham a bandeira negra, será para sua própria perda e eterna destruição. Vi que os que desejam encontrarão bastante oportunidade para duvidar da inspiração e veracidade da palavra de Deus. Deus não obriga ninguém a crer. Podem escolher confiar nas evidências que ele ouve por bem dar, ou podem duvidar e perecer. Isso é vida ou morte para você, irmão Hu. Vi uma nuvem de anjos maus o envolvendo. O irmão estava perfeitamente à vontade entre eles. Satanás tem-lhe contado uma agradável história sobre um meio mais fácil, de preferência a estar lutando permanentemente com os espíritos contrários. Mas, se você preferir esse meio, descobrirá no final que terá de pagar um tributo pesado e terrível. Vi que o irmão se sentia forte, julgava ter argumentos que não podiam ser contestados. Você não se apoiava na força do Senhor. Com muita frequência penetrava o terreno de Satanás para enfrentar um opositor. Não esperou até saber se a causa de Deus e a verdade requeriam discussão, mas envolveu-se com os oponentes. Com um pouquinho de cautela, você teria verificado que a verdade não progrediria nem haveria beneficiado a causa de Deus. Tempo precioso foi assim desperdiçado. Satanás foi testemunha do pesado golpe que o irmão Hu vibrou contra o espiritualismo em Battle Creek. Os espiritualistas perceberam-lhe o caráter e convenceram-se de que não seria vão fazer decidido esforço para arruinar aquele que tanto prejudicara sua causa. Ao discutir com os espiritualistas, você não enfrenta meramente a homens e seus argumentos, mas a Satanás e seus anjos. Nunca deveria um homem só ir debater com um espiritualista. Se a causa de Deus realmente demandar que confrontemos Satanás e seu exército, representado por um médium espírita, se for preciso correr o risco de se envolver em tal discussão, então deverão ir várias pessoas juntas, para que com oração e fé façam recuar as forças das trevas, e o pregador possa ser escudado por anjos magníficos em poder. Irmão Hu, você me foi mostrado como estando sob sua enfeitiçante influência, que se provará fatal, a menos que esse fascínio seja quebrado. Você parlamentou e arrazoou com Satanás, demorando-se em terreno proibido.
O irmão exercitou a mente com coisas transcendentes demais e acariciou dúvidas e incredulidade. Atraiu anjos maus e afastou os puros e santos anjos de Deus. Se você tivesse resistido firmemente às sugestões de Satanás e buscado com determinação forças de Deus, teria rompido cada grilhão e afastado o inimigo espiritual, acercando-se de Deus e triunfando em seu nome. Vi que foi presunção de sua parte enfrentar um espiritualista, quando você mesmo estava envolvido e confundido por nuvens de incredulidade. Você saiu à batalha contra Satanás e suas forças, sem armadura, e foi seriamente ferido. Mas está insensível ao ferimento. Receio muito que nem os trovões e relâmpagos do Sinai consigam dissuadi-lo. Você está comodamente estirado na espreguiçadeira de Satanás e não vê a terrível condição em que se encontra, nem faz qualquer esforço para se livrar. Se o irmão não despertar, nem se libertar da armadilha do diabo, haverá de perecer. Os irmãos e irmãs querem salvá-lo, mas vi que não podiam fazê-lo. Você tem alguma coisa a fazer, precisa empregar diligentes esforços ou estará perdido. Vi que aqueles que se encontram sob a enfeitiçante influência do espiritualismo não têm consciência dessa sua condição. O irmão está hipnotizado e encantado, contudo não o percebe. Assim, não faz o mínimo esforço para chegar-se à luz. Vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Satanás está atuando com todo o seu poder para arrebatar pessoas da mão de Cristo e compeli-las a pisar o Filho de Deus. Um anjo repetiu lenta e enfaticamente estas palavras: De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Hebreus capítulo 10, verso 29. O caráter está em desenvolvimento. Anjos de Deus estão pesando o valor moral. Deus está testando e provando o seu povo. Estas palavras me foram apresentadas pelo anjo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus capítulo 3, versos 12 a 14. Deus não se agrada quando alguém de seu povo, que tenha conhecido o poder da sua graça, fale de dúvidas, tornando-se assim um canal para Satanás transmitir a outras mentes as suas tentações. Se a semente da descrença e do mal não for prontamente desarraigada, Satanás a nutrirá até que floresça e se torne forte. A boa semente semeada precisa ser nutrida, regada e cuidada com carinho, porque toda nociva influência é exercida para impedir-lhe o crescimento e aniquilá-la. Os esforços de Satanás são agora mais poderosos do que nunca, pois ele sabe que seu tempo para enganar é curto. Irmão Hu, vi que você se prejudicou muito ao expor suas fraquezas e declarar suas dúvidas àqueles que são agentes satânicos. O irmão foi enganado por palavras suaves e conversas capciosas, e se expôs afoitamente aos ataques de Satanás. Como pôde ferir-se assim e atrair descrédito à palavra de Deus? Você entrou precipitadamente no campo de batalha de Satanás e não admira que sua mente se tenha tornado tão rude e insensível. Através de seus agentes, Satanás já havia envenenado a atmosfera a seu redor. Os anjos maus já haviam passado informações a seus representantes terrenos sobre a conduta a ser adotada a seu respeito. E este é quem Deus chamou para estar entre os vivos e os mortos. Estes é um dos vigias postados sobre os muros de Sião para dizer ao povo as horas da noite. Uma pesada responsabilidade repousa sobre o irmão. Se você cair, não cairá sozinho, pois Satanás o utilizará como seu agente para levar pessoas à perdição. Vi que os anjos de Deus o olhavam tristes. Haviam deixado o seu lado e afastando-se pesarosos, enquanto Satanás e seus anjos, contentes, riam de você. Se você mesmo tivesse lutado com as suas dúvidas e não tivesse encorajado o diabo a tentá-lo a dar expressão a seu ceticismo
e ter prazer em demorar nessa fala, não teria atraído os anjos caídos para junto de você em tão grande número. Você, porém, preferiu expressar suas trevas. Preferiu demorar-se nisso. E quanto mais demoradamente falar, mais e mais sombrio se torna. Está excluído de você mesmo todo o lampejo da luz celeste, e está se formando um grande abismo entre você e os únicos que o podem ajudar. Se continuar da maneira em que começou, a miséria e a desgraça o esperam. A mão de Deus o prenderá de um modo que não lhe agradará. Sua ira não dormitará. Mas agora ele o convida. Agora, justamente agora, ele lhe pede que volte para ele, sem demora, e ele graciosamente perdoará e curará todas as suas apostasias. Deus está a guiar avante um povo que é peculiar. Ele os limpará e purificará, habilitando-os para a trasladação. Tudo que é carnal será separado dos peculiares tesouros de Deus, até que se tornem como ouro purificado 7 vezes. Vi que a situação dos irmãos A e B era cruel, pois estavam servindo aos propósitos de Satanás ao aceitarem que ele os conduzisse pelos caminhos da incredulidade. Seu maior pecado era falar abertamente sobre essas sombrias dúvidas e tenebrosa incredulidade, atraindo outras mentes para a escuridão. O povo de Deus será peneirado, assim como o trigo é sacudido na peneira, até que toda a palha seja separada dos puros grãos. Devemos olhar a Cristo como exemplo e imitar o humilde modelo. Você não aceita a disciplina de que necessita e não pratica a abnegação que Cristo requer daqueles que são verdadeiros herdeiros da salvação. Aqueles que estão empenhados na obra de salvar pessoas são coobreiros de Cristo. Sua obra foi de desprendida benevolência e constante abnegação. Aqueles que apreciam o infinito sacrifício feito por eles, para que pudessem tornar-se participantes de sua celestial graça, farão, por sua vez, sacrifícios e negarão a si próprios para auxiliar na grande obra de trazer outros ao conhecimento da verdade. O interesse próprio será posto de lado. Os desejos egoístas e a comodidade própria não serão empecilhos à obra de salvar pessoas. Os pastores de Deus estão trabalhando em lugar de Cristo. São seus embaixadores. Não devem consultar o próprio conforto, bem-estar, prazer, desejos ou conveniência. Cumpre-lhes sofrer por Cristo, ser com ele crucificado e regozijar-se de poderem, no sentido lato da palavra, participar dos sofrimentos de Cristo. Vi que os pastores que trabalham na pregação e na doutrinação têm diante de si uma grande obra. Pesada responsabilidade repousa sobre eles. Em seu trabalho, eles não se acercam o suficiente dos corações. Sua obra é demasiado genérica e muitas vezes dispersiva. Sua obra deve concentrar-se naqueles por quem estão trabalhando. Quando pregam do púlpito, apenas começaram o trabalho. Devem então viver sua pregação, guardando-se sempre para não se tornarem uma reprovação à causa de Deus. Precisam tomar como exemplo a vida de Cristo, porque nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. A obra do pastor não está concluída ao retirar-se ele do púlpito. Não deve desfazer-se da responsabilidade e ocupar a mente com leitura ou escrita, a menos que isso seja realmente necessário. Deve ele acompanhar seus cultos públicos com esforços particulares, trabalhando pessoalmente pelas pessoas onde quer que uma oportunidade se apresente, conversando junto à lareira, em lugar de Cristo, instando com as pessoas para que se reconciliem com Deus. Nossa obra aqui está prestes a terminar, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios capítulo 3, verso 8. Foi-me mostrada a recompensa dos santos, a herança imortal. Vi também o quanto o povo de Deus tem sofrido por causa da verdade e que consideram o céu muito fácil de alcançar. Reconhecem que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que lhes será revelada. O povo de Deus, nestes últimos dias, será provado. Em breve ocorrerá a prova final,
e então receberão o dom da vida eterna. Irmão Hu, você sofreu humilhação por causa da verdade, experimentou o poder da verdade e de uma vida sem fim. Teve o testemunho do Espírito de Deus de que lhe pertencia e por ele era aceito. Vi que se você usar novamente a armadura e permanecer em seu posto, resistindo ao diabo e travando varonilmente as batalhas do Senhor, será vitorioso e brevemente haverá de depor sua armadura e cingir a coroa do conquistador. Oh, não é essa herança suficientemente preciosa? Não custou ela preço incomensurável, a agonia e o sangue do Filho de Deus? Rogo-lhe, em nome do Senhor, que desperte. Desfaça o temível engano que Satanás lançou sobre você. Tome posse da vida eterna. Resista ao diabo. Anjos maus o cercam, sussurrando em seus ouvidos, visitando-o com sonhos enganosos, e você os ouve com deleite. Oh, por amor a Cristo, por amor a si mesmo, aparte-se dessa terrível influência antes de ofender definitivamente o Espírito de Deus. No sábado, 6 de junho de 1863, foram-me mostradas algumas coisas em relação à obra de Deus e à disseminação da verdade. Pregadores e povo têm uma fé mirrada, pouca devoção e mínima piedade genuína. O povo imita o pregador, assim o pastor tem grande influência sobre ele. Irmão Hu, Deus deseja que você se chegue mais a ele, para que possa apoderar-se de sua força e, por viva fé, reivindicar sua salvação e ser um homem forte. Se você fosse um homem piedoso e devotado, tanto no púlpito como fora dele, uma poderosa influência auxiliaria as suas pregações. O irmão não procedeu a um exame íntimo do próprio coração. Você lê muitas obras para tornar suas pregações perfeitas, adequadas e agradáveis, mas negligencia o estudo maior e mais necessário, o estudo de você mesmo. Um completo conhecimento de você mesmo, a meditação e a oração têm sido coisas secundárias. Seu sucesso como pastor depende de guardar o próprio coração. Você receberá mais força despendendo 1 hora por dia em meditação e em lamentar as próprias falhas e depravação do coração, e em suplicar o amor perdoador de Deus e a certeza dos pecados perdoados, do que gastando muitas horas e dias estudando os mais talentosos autores e familiarizando-se com cada objeção à nossa fé e com as mais poderosas evidências em seu favor. A razão por que nossos pregadores realizam tão pouco é que eles não andam com Deus. O Senhor está a um dia de viagem na frente da maioria deles. Quanto mais intimamente você vigiar o próprio coração, tanto mais atento e protegido estará, a fim de não desonrar a verdade por palavras ou atos, e dar ocasião a que a língua dos maldizentes persiga você e a verdade, e pessoas se percam por negligência de exame introspectivo, de esquadrinhamento do coração e da piedade vital. O comportamento santo do ministro de Cristo deve ser uma censura aos cristãos professos e frívolos. Os raios da verdade e santidade brilhando de sua conversação séria e celestial convencerão a outros e os guiarão à verdade. Aqueles que o cercam serão compelidos a dizer: Deus está verdadeiramente com este homem. É a negligência e a frouxidão dos professos ministros de Cristo que confere tão pouca influência. Há muitos professos, mas poucos homens de oração. Se nossos pregadores fossem homens mais dedicados à oração secreta, que pregassem na prática no seio de suas famílias, que governassem sua casa com dignidade e seriedade, sua luz, sem dúvida, brilharia sobre os que o cercam. Foi-me mostrado, irmão Hu, que se você se dedicar a Deus, mantendo comunhão com Ele, meditando muito, exercendo vigilância sobre suas fraquezas, pranteando e lamentando diante do Senhor em profunda humildade e apoiando-se nele, você estará envolvido com a mais proveitosa ocupação que jamais exerceu. Estará bebendo da fonte viva e dando então de beber aos outros da mesma fonte que o reviveu e fortaleceu. Querido irmão, a menos que haja uma mudança em seu caráter cristão, você não obterá a vida eterna, pois o nosso diligente inimigo porá armadilhas para seus pés. Se você não estiver próximo a Deus, cairá em seu alçapão.
Você é inquieto e preocupado. Estudar é sua prioridade, mas algumas vezes você falha no objetivo. Quando deveria estudar o próprio coração, está empenhado em ler livros. Quando deveria aproximar-se de Cristo mediante a fé, você fica estudando. Vi que todo o seu estudo será inútil, a menos que você examine a si mesmo. Você não está familiarizado consigo mesmo e sua mente pouco se demora em Deus. Você é muito autoconfiante e não se dá conta de que o eu tem de morrer, se o irmão quiser ser um bem-sucedido ministro de Cristo. Falta-lhe sobriedade e prudência fora do púlpito. Essas coisas se contrapõem à sua pregação. Quando o seu caso me foi apresentado pela primeira vez em visão, vi que havia uma falta em você. Sua mente não é elevada. Quando do púlpito, o irmão trata das mais sagradas, santas e elevadas verdades de maneira competente. Mas, quando envolvido com os mais solenes temas, muitas vezes insere algo cômico para produzir risos, e isto destrói a força de toda a pregação. Você lida com verdades solenes com naturalidade, mas não as pratica. E esta é a razão por que está faltando o endosso do céu. Muitos que o ouvem com prazer falarão do ardente sermão, do hábil pregador, mas não estarão mais impressionados com a necessidade de obedecer à verdade do que ouvi-la. Eles continuam a transgredir a lei de Deus como antes. Foi o pastor que os agradou, e não as verdades expressas. Você está tão distante de Deus que seu poder não pode firmar a verdade em seu lar. Você deveria praticar a religião no lar, pois isso exerceria influência para elevar sua esposa e a família toda. Quando em casa, o irmão põe de lado toda a restrição e age como um garoto. O peso da verdade e a responsabilidade da obra não repousam sobre você. Você não seleciona as palavras, nem se ocupa com o exemplo que deve dar. Sua única segurança reside em examinar a si mesmo, suas fraquezas e faltas. Não deixe de vigiar-se. Observe-se mais rigorosamente quando no lar. Observe-se quando distante do lar. Você negligencia deveres particulares, põe de lado sua armadura e permite-se adotar um espírito descuidado que afasta os anjos de você mesmo e de sua família. Não se omita em prescrutar o próprio coração no lar. Não dispense todas as suas afeições à sua família. Preserve os melhores afetos de seu coração para Jesus, que o redimiu por seu sangue. Estando em casa, prepare-se o tempo todo para os negócios externos de seu mestre. Se assim fizer, estará trajando a armadura a cada momento. O desejo mais elevado de seu coração será glorificar a Deus, cumprir sua vontade na terra. Você terá suave confiança e segurança nele. Não se sentirá tão inquieto, mas terá um constante motivo para meditação, devoção e santidade. Minha atenção foi dirigida para o texto. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. O irmão tem uma obra a fazer em conhecer a si mesmo. Não se encante com os comentários que irmãos tolos e ignorantes possam fazer com respeito às suas realizações. Se elogiam sua pregação, não permita que isso o ensorbebeça. Se a bênção de Deus acompanhar seu trabalho, os frutos serão vistos. Sua pregação não somente agradará, mas conquistará almas. Irmão Hu, você precisa guardar-se de todos os lados. Vi que o que quer que divida as afeições ou afaste do coração o supremo amor a Deus, ou impede que se tenha total segurança e confiança nele, apropria-se do caráter e assume a forma de um ídolo. Foi-me mostrado o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Mateus capítulo 22, verso 37. Não é permitida qualquer coisa que separe de Deus nossas afeições. Nada deve afastar dele nosso supremo amor e deleite. Sua vontade, desejos, planos, aspirações e prazeres devem estar em inteira sujeição. Você tem algo a aprender para exaltar ao Senhor Deus em seu coração, em suas conversas e em todos os seus atos. Então Jesus pode ensiná-lo e auxiliá-lo quando você lançar sua rede do lado direito do barco, para trazê-la rompendo de peixes à praia. Mas, sem o auxílio de Cristo para lançar sua rede,
você pode levar semanas, meses e anos sem obter muito fruto em seu trabalho. Vi que o irmão seria tentado a sentir que seus irmãos desejam bitolá-lo, que querem impor-lhe muitas restrições, mas eles desejam apenas que você viva de acordo com as instruções da palavra de Deus. Deus deseja conduzi-lo a esse ponto e seus anjos estão observando com a mais profunda solicitude. Você precisa conformar sua vida à palavra de Deus para que possa ser abençoado e fortalecido por ele, ou cairá no caminho. E depois de pregar aos outros, você mesmo será reprovado. Mas o irmão pode tornar-se um vencedor e conquistar a vida eterna. Você está se recuperando das armadilhas de Satanás, mas ele está preparando outras ciladas. Deus o ajudará e fortalecerá se o irmão o buscar diligentemente. Examine, porém, a si mesmo. Teste cada motivo e não seja sua meta pregar brilhantes sermões para exibir Moisés mas busque revelar a Cristo. Torne mais clara a verdade aos ouvintes, para que mesmo as mentes mais limitadas possam compreendê-la. Que suas pregações sejam claras, objetivas e solenes. Leve o povo à decisão. Faça com que sintam a força vital da verdade. Se alguns lhe disserem palavras lisonjeiras, chame-lhes severamente a atenção. Diga-lhes que Satanás tem estado a perturbá-lo por muito tempo com isso e que eles não precisam auxiliá-lo nesse trabalho. Quando entre irmãs, seja reservado. Não importa se elas pensarem ser isto falta de cortesia. Se as irmãs, sejam casadas ou solteiras, demonstrarem qualquer familiaridade, afaste-as. Seja firme e decidido para que entendam que você não encoraja tal fraqueza. Quando perante os jovens e em todo o tempo, seja sério e ponderado. Vi que se o irmão Loughborough e você fizessem de Deus sua força, realizariam um trabalho em favor de seu pobre povo, pois dois juntos podem ser um exército. Aproximem-se mais um do outro, orem juntos e separadamente, e tenham liberdade um com o outro. Irmão Hull, você deve confiar no julgamento do irmão Loughborough e ouvir seus conselhos e advertências.